terceira questão que nós temos aqui: o que fazer quando, ao passar uma informação para o paciente, ele parece não compreender o que foi dito? Falamos sobre isso também na nossa aula sobre comunicação efetiva com o paciente. É uma das primeiras aulas aí quando a gente começou a fazer essa programação de aulas semanais. Vocês podem dar uma olhada aí no canal, que essa aula está disponível aí, né? E essa é uma dúvida, né? Como é que a gente lida quando o cliente não entende o que a gente fala? Quando o paciente parece não compreender a informação que foi passada, é importante adotar uma abordagem paciente e eficaz para garantir que ele tenha um entendimento claro. Eu coloquei aqui algumas etapas para seguir. Primeiro aqui, simplifique a linguagem. Usar termos técnicos, palavras difíceis, pode dificultar aí o entendimento, né, por parte do cliente. Então, explique de maneira clara, concisa, adaptando-se ao nível de compreensão do paciente. Você pode utilizar exemplos, né, ilustrar aquela informação com exemplos práticos. Explore as dúvidas, pergunte diretamente ao paciente se ele tem alguma dúvida, se ficou claro. Repete, né? Se necessário, você repita a informação de maneira paciente, usando diferentes abordagens, para garantir que ele possa entender essa mensagem. Tenha um material escrito. Sabe aquelas informações que são corriqueiras? Por exemplo, preparo de exames, né? Essa é uma parte que sempre dá problema, né? O cliente às vezes não entende bem como deve ser feito aquele preparo. Você explica, ele diz que entendeu, e quando chega no dia ele não fez o preparo porque ele entendeu de uma forma diferente. Então, em relação ao preparo, precisa ter um material com uma linguagem simples, explicativo, falando sobre o preparo, falando sobre aquele exame, né? Como é que ele é feito. Isso é importante para trazer aí segurança e tranquilidade para o cliente. Então, ofereça folhetos, panfletos, material escrito que resuma essas informações. Demonstre. Você pode aí demonstrar, né, o procedimento de forma visual ou física. Então, aqui tem algumas orientações. Alguma pergunta aí? Temos uma pergunta sim, uma pergunta aqui da Daniela do Rio de Janeiro. Uma dúvida, não só minha, mas de outros colegas também. E é sobre como passar informação sobre prioridades para atendimento eletivo, principalmente na hora de exames laboratoriais, onde a fila de espera e os pacientes questionam sobre ter que esperar em jejum. A clínica tem a obrigação de deixar um guichê somente para atendimento prioritário, mesmo não sendo emergência? Sim, no caso de laboratório, que o atendimento ele é por ordem de chegada, né? A maioria das vezes não é marcado, é por ordem de chegada. Precisa estabelecer um critério de atendimento prioritário. Então, está lá no Código de Defesa do Consumidor, e é importante, é um dos próximos assuntos aqui que a gente vai falar, e é importante estar ligado nisso. Ter um guichê separado para esse tipo de atendimento é bom. Você está oferecendo ali um recurso, né, que está visível, que isso é importante. Da mesma forma que você tem que ter os acessos, né? Você tem que ter acesso para cadeirante, você tem que ter tudo, toda essa estrutura para atender esse pessoal, né, prioritário, idosos, pessoas com deficiência, enfim. Então, precisa analisar isso direitinho, precisa criar um critério, precisa estar no manual de atendimento aí nos protocolos da clínica, tá? Mas precisa estabelecer um critério sim de prioridade. O cliente ele tem razão em se queixar disso, tá? E precisa desse protocolo para ver como vai agir internamente para não deixar esse cliente né,
na mão ali, à deriva, esperando muito tempo, né? E precisa usar o bom senso também, né? Às vezes é uma coisa que foge um pouco do protocolo, mas pô, é uma situação ali complexa, que está gerando constrangimento, né, para o pessoal, as outras pessoas que estão ali aguardando, né, que está sendo desgastante, você pode ali abrir uma exceção e atender esse paciente.